Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de MS Project, né? Na aula passada a gente fez todos os lançamentos aqui de informações e de pré-configurações, né? Colocamos a nossa data de início, nós também informamos ao nosso programa, né, qual o calendário padrão que a gente vai adotar, que é aquele nosso calendário apartamento. E finalmente nessa aula a gente vai começar, não começar a elaboração do planejamento, porque a elaboração do planejamento a gente já iniciou desde o momento lá que a gente começou a configurar o nosso calendário, certo? Então agora a gente vai começar o lançamento das atividades dentro do nosso planejamento. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que a gente vai trabalhar dentro do project e o que a gente vai lançar e o que a gente não vai lançar. Como considerar cada uma dessas partes, né? Então, Matheus, eu posso considerar, saindo do nosso apartamento, tá? Saindo da obra do nosso apartamento e indo para uma obra em comum geral. Eu posso considerar como sendo fundação um serviço a ser executado aí? Eu posso botar apenas fundação? Depois de fundação partir para elevação, depois de elevação partir para como é que se diz, para vedações, depois de vedações partir para revestimento. Enfim, eu posso fazer só o macro, né? Pode, certo? Por que eu falo em fazer o macro? Porque dentro do serviço de fundação não tem só fundação, né? Dentro do serviço de fundação tem escavação, tem regularização de base, tem forma, tem armação e instalação de armação, tem, como é que eu posso falar? Tem a concretagem, né? Tem impermeabilização da fundação. Isso tudo compõe a etapa de fundação. Então a gente tem todas essas opções de se trabalhar aí dentro, beleza? Bom, mas vamos para o nosso programinha, tá? Bom, tá aqui o project, certo? Conforme a gente já tinha deixado agendado aqui, ó, data de início, 19/9/2022, às 8 horas da manhã, certo? A data de término, Matheus, a data de término está igual à data de início. Calma, pequeno gafanhoto, isso é apenas o começo do nosso planejamento. Como a gente não tem nenhuma informação aqui dentro, o término não tem nenhuma hora de trabalho ainda definido, nem meia hora, nem um minuto de trabalho definido tem ainda, então o término está igual ao início, certo? A partir do momento que a gente começar a lançar as informações aqui das nossas atividades, que a gente vai ter acesso a essas durações e essa mudança na data de término. Por que mudança na data de término e não na data de início? Porque lá quando a gente veio aqui, ó, no menu de projetos, veio aqui em informações, a gente definiu como agendamento a partir da data de início do nosso projeto, não da data de término. Se a gente tivesse colocado a data de término, aí a história seria outra, né? Mas vamos lá, vamos continuar. O que fazer agora? Para lançar as tarefas aí, a gente precisa saber quais são as tarefas necessárias para executar a reforma daquele nosso apartamento, que foi mostrado para vocês já, tá? Então, como já foi dito aqui, onde a gente vai encontrar isso? Na nossa planilha orçamentária, ou apenas uma planilha de levantamento quantitativo, certo? Porque essa planilha de levantamento quantitativo é através dela, do levantamento de quantitativo de serviços, que a gente prepara lá o nosso orçamento também, entendeu? Então, tendo uma ou tendo outra, já serve para você iniciar o lançamento das atividades aqui. Então, vamos lá para a nossa planilha de quantitativo. Pronto. Vocês já viram essa planilha, vocês conhecem ela, certo? E como eu já falei para vocês, existe essa facilidade na relação entre plataformas da Microsoft. Então aqui a gente tem aberto o Excel e em paralelo eu tenho aberto aqui também o meu MS Project. Então fica fácil eu trazer informações lá do meu Excel para cá. Essa foi a vantagem da gente utilizar o Office, por exemplo. Utilizando o Office, eu tenho a opção de trazer a minha planilha orçamentária, né, no formato Excel. Isso vai me ajudar bastante. Então, foi o que foi feito aqui, tá? Já falei para vocês aqui do Office, vou reforçar mais uma vez. Tem o curso, cara, é muito bacana. Se vocês quiserem pausar agora até o curso de Project um pouquinho para ir lá assistir o curso de Office antes, é muito legal. Ele ajuda você, né, nesse quesito de informações
e de planilhas já prontas para você lançar aqui, como por exemplo composição de custo unitário, planilha de insumos, certo? Isso tudo você consegue de maneira muito fácil e rápida dentro do Ossi, tá? Bom, mas essas são as atividades que a gente vai lançar aqui dentro do nosso MS Project, tá? Então, como fazer, Matheus? Como é que a gente vai fazer para poder trazer essas atividades todas para o MS Project? Muito simples. A gente tem as planilhas aqui, né, as células, e no Excel nós também temos células. Matheus, eu vou ter que sair digitando o serviço por serviço lá dentro? É uma das opções. Se por um acaso você estiver pegando uma planilha onde não é uma planilha digital, é uma planilha física, né, uma impressão, uma folha lá com a planilha orçamentáriazinha descrevendo serviço a ser executado com seus quantitativos, você simplesmente pega essa planilha e vai digitando serviço por serviço lá. Como a gente já tem essa planilha em Excel aqui, o que a gente vai fazer? Note que eu não estou copiando o primeiro, tá? Normalmente eu não copio o primeiro, porque esse primeiro, como a gente nota aqui pela numeração, né? Número 1 em 1.1, 1.2, 1.3. Esse primeiro é o que engloba todos os serviços que vão ser executados. Daqui a pouco vocês vão entender, nas próximas aulas vocês vão entender por que eu não levo esse primeiro, eu só levo desse segundo em diante, tá? Então, ó, peguei ele aqui, vou selecionar todos, ó. Selecionei todas as células. Note que não tem nenhuma célula mesclada aqui também, tá? É bom vocês prestarem atenção nisso, que às vezes os alunos tentam copiar uma célula no Excel que está mesclada. O que é uma célula mesclada no Excel? Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Um tutorialzinho antecipado aqui de Excel, tá vendo? Na aula de Project até Excel você aprende. Então, isso daqui é uma célula mesclada. É uma célula que engloba duas colunas. Ou então pode ser também uma célula que vai englobar duas linhas, certo? Aqui, ó, isso daqui é uma célula mesclada também, tá? Só duas, Matheus? Não, pode ser duas, pode ser três. Aqui, ó, pode ser três, pode ser quantas células você quiser. Só que, o que é que eu digo para vocês? Eu não recomendo que vocês... Opa! Voltei demais. Opa, aqui. Desculpa, pessoal, foi uma falha técnica aqui na movimentação dos arquivos, tá? Mas, como eu falei para vocês, não copiem, porque se por um acaso vocês copiarem uma célula mesclada, né, você está copiando uma célula só, mas como ela está mesclada, ela vai levar a informação de duas células lá para o Project. Então prestem muita atenção quando vocês estiverem trabalhando nessa interação de Excel e Project, para você não levar mais de uma célula por engano. Aqui, ó, é só a letra B e só o número 2, tá vendo? Então a gente vai vir aqui, no caso, a gente vai começar do número 3 da coluna B. Tá? Então vai do número 3 aqui a o número 17. Então linha 3 a linha 17 da coluna B é o que a gente está copiando. A gente vai lá e dá, ó, Ctrl C. Isso daqui é o famoso pulo do gato, tá? Ctrl C. Vamos lá no nosso project e vou chegar aqui, ó, na minha primeira linha e vou dar um Ctrl V. Ou então eu posso vir aqui no menu tarefa, colar e fazer a colagem dos itens que foram copiados, tá? Então colar, vem aqui, colei tudo bonitinho. Note que ele veio com a formatação, certo? Ele veio com a formatação de lá do nosso... Como é que se diz? Ele veio com a mesma formatação de lá do nosso... da nossa planilha do Excel, tá? A fonte, a cor da célula. Então, o que é que a gente vai fazer? Para manter no padrão original do Project, eu vou dar um Ctrl C nessa célula. Ou melhor, Ctrl C não, desculpa pessoal. Eu vou usar essa ferramentazinha, ó, de pincel de formatação. Ele vai copiar a formatação dessa célula aí. Então, cliquei no pincel. Agora, ó, eu venho aqui e seleciono todas as células. Pronto. Ele já está agora na formatação padrão bonitinha do Project, certo? Que é a padrão do Project. Tá bom? Bom. Bom, então... Os serviços que estão listados lá na nossa planilha de Excel, agora já estão aqui. O que é que eu vou fazer? Note que não está aparecendo tudo. Vou dar dois cliques aqui, ó. Na divisão de uma coluna para outra, a gente tem variações de modelos de seta que aparecem, tá? A gente tem aqui essa cruzinha branca, como vocês estão vendo. Quando eu fico aqui em cima da coluna, tem essa setinha na cor preta, apontando para baixo, tá? E eu tenho aqui também, quando eu fico exatamente na linha de divisa entre uma coluna e outra, ele me dá essa simbologia aí do mouse, onde é uma barrinha com uma seta apontando para cada lado. Isso significa o quê? Que eu vou deslocar a largura da minha coluna para um lado e para o outro. O que é que simplesmente eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui,
certo? Na minha coluna, então selecionei minha coluna inteira e vou dar 2 cliques quando o cursor do mouse estiver dessa maneira, tá? Uma barra com uma seta apontando para cada lado. 2 cliques no mouse, botão esquerdo, tá? Pronto. Ele pegou a largura. O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo aí, na verdade? Ficou muito grande a largura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z novamente. Isso tudo já é uma organização, tá, pessoal? É importante vocês trabalharem com organização, tá? Note que eu puxei a largura, vou dar um Ctrl Z aqui novamente, para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Deixa eu até ficar maior aqui com vocês. Pronto. Estou ocupando a tela toda de vocês agora. É importante, muito importante, nessa etapa inicial e principalmente quando vocês estão começando a aprender a trabalhar com planejamento e com planejamento dentro do Project, é muito importante vocês manterem a organização do arquivo de vocês. Isso vai ajudar vocês a controlar melhor o seu desenvolvimento dentro do programa. Tá bom? Então, vamos voltar para a nossa tela do Project. O que é que a gente vai fazer? Ó? Eu vou puxar a largura dessa coluna até uma medida que eu enxergue como confortável. Então, ó, vou trazer aqui até esse ponto aqui, ó. Pronto, trouxe. O que foi que aconteceu? Note que não está a mesma largura de antes, mas agora eu já estou vendo o meu texto de baixo. Por quê? A partir do momento que eu arrasto a largura de uma coluna, tá? Ele já ajusta as células que estão dentro dessa coluna. Então, ele mexeu também na altura da célula. Ó, note que essa daqui tem uma linha só, essa daqui tem 2, certo? Essa daqui já tem 3, tá? Essa daqui já tem 4. Então, ele manteve a largura que eu preciso manter e já trouxe todo o texto para dentro da célula, então não tem mais nenhum texto oculto, tá? Bom, aqui a gente fez o quê? A gente trouxe os serviços para dentro do nosso MS Project. Os serviços já estão aqui dentro, na mesma ordem que foi lançado lá na nossa planilha de quantitativos, certo? Tá aqui. Na mesma ordem que está aqui, tá lá, só que com uma formatação diferente, né? Não tá mais com essas linhas verdes e brancas, com negrito. Ah, Matheus, mas eu preferia deixar daquele jeito. Recomendo a vocês que não façam isso agora, a deixar daquela maneira, tá? Justamente por conta das configurações que a gente vai fazer. A gente vai fazer a configuração específica do Project para que ele sim identifique e dê as marcações como de fato precisa que seja marcado. Tá bom? Bom, voltar aqui para o nosso MS Project. Então a gente lançou todos os serviços aqui. Imagina só o trabalho se a gente fosse digitar um por um. Então, como eu já tenho tudo prontinho lá no Excel, eu só fiz copiar e colar. O lançamento das nossas tarefas estão aí. Beleza? Certo, pessoal? Então, a gente já fez o lançamento das tarefas aí dentro. E na próxima aula, a gente vai tratar sobre agendamento de tarefas. Certo? Na próxima aula, a gente já vai tratar sobre agendamento, que eu preciso explicar para vocês o que significa esse agendamento, para poder vocês entenderem melhor e até a gente dar continuidade no trabalho dentro do programa como necessário. Beleza? Até a próxima aula.